Estamos aqui no Tribunal de Contas em Palmas para acompanhar a entrega do troféu do ICMS Ecológico promovido pela SEMAR. O projeto Artesanato Sustentável e Presta Guimpa estão sendo reconhecidos pela sua contribuição na parte de sustentabilidade e preservação ambiental. Foram confeccionados em plástico reciclável de embalagem de água sanitária, na oficina do projeto Artesanato Sustentável da Associação das Mulheres Artesãs e Empreendedoras de Lajeado. O projeto Cidade Limpa Artesanato Sustentável tem colocado o Lajeado no ranking, não só de estado, mas de Brasil, através desse trabalho executado em nosso município. É uma honra representar esses projetos que tanto impactam a comunidade e o meio ambiente. E a gente só agradece essa grande e nobre oportunidade de sermos contemplados como ganhadores do Oscar 2025 do Meio Ambiente, Secretaria Estadual do Meio Ambiente.